Como é que a gente se liberta do feminino tóxico, do feminino negativo, que ao invés de nos nutrir, tenta nos destruir, nos matar? É isso que a gente vai aprender hoje nesse vídeo, que é a terceira parte da análise do conto da Vasalisa, a Sabida, na versão do livro Mulheres que Correm com os Lobos, da famosa Clarissa Pinkola. Se você acabou de chegar aqui nesse canal, eu aconselho você a voltar para a primeira e segunda partes da análise desse conto. É claro, se você quiser apenas assistir essa terceira parte aqui que fala sobre essa chave de como se libertar do feminino tóxico, do feminino negativo, esse vídeo vai fazer sentido para você. Mas eu acho que você vai aproveitar mais se você começar desde o início da análise do conto que eu faço. Meu nome é Jamila Gontijo, eu sou jornalista e eu também sou especialista em psicologia analítica, psicologia junguiana. E eu tenho um pensamento, um olhar sistêmico para a psicoterapia, para essa jornada de autoconhecimento. Então eu trago aqui os meus conhecimentos para vocês, para a gente analisar juntas esse conto e assim aprender com a sabedoria das narrativas fantásticas. Eu vou retomar a parte do conto em que a Vasalisa está lá dentro da casa de Baba Yaga, que é a velha bruxa, a velha sábia, mas não é a velha sábia boazinha não, é a velha sábia que dá medo, é a bruxa, né? A que carrega muitos mistérios, que vive lá na escuridão da noite. A Vasalisa estava na casa de Baba Yaga porque precisava pegar dela o fogo para reacender a lareira da casa dela. E aí, o que ela teve que fazer? Não foi de graça que Baba Yaga deu esse fogo para ela. Ela teve que conviver na intimidade de Baba Yaga. Teve que servir Baba Yaga, sabe como? Primeiro ela teve que lavar as roupas de Baba Yaga. Depois ela teve que varrer a casa. Depois ela teve que fazer comida para Baba Yaga. Vamos analisar um pouquinho o que significa isso? Para você conseguir adentrar o feminino sombrio, mergulhar no inconsciente, nas suas sombras, nos seus medos e conseguir lidar com eles de modo a trazer, receber luz, receber o fogo, né, que acende a lareira, que traz a luz, que ilumina o caminho, você precisa criar intimidade com esse feminino sombrio. Quer coisa mais íntima do que ter que lavar a roupa, varrer a casa e fazer comida para essa bruxa, né? Para essa velha? Então, é preciso... Veja a importância, é muito importante a gente perceber a importância da vida doméstica, da gente cultuar, da gente honrar a nossa vida doméstica, a nossa casa, o nosso lar, a importância dessas tarefas do lar que nos fortalecem. A gente, como mulheres modernas, né, empoderadas, fomos ensinadas que as tarefas domésticas são de menor valor. A gente aprendeu a desvalorizar essas tarefas domésticas, até porque a sociedade não valoriza, né, o trabalho doméstico. É um trabalho contínuo, não remunerado, né, por uma dona de casa, por uma mãe de família que é dona de casa. É um trabalho pesado, permanente e que não é reconhecido, né? A gente, inclusive, fala sobre essa economia do cuidado, né? O preço que as mulheres pagam por cuidar, tantas horas dedicadas ao cuidado mas isso não é valorizado. Mas aqui nesse conto, a gente aprende que as tarefas domésticas, elas são um portal de conexão com os nossos aspectos mais sombrios, né? Com as nossas formas de sobrevivência, né? De autossustentação, né? De autocuidado, de sustentar um lar, de criar um lugar sagrado nosso, né? E quanto isso é importante, apesar dessa desvalorização, esse lugar sagrado que é a vida doméstica e essa prática dessas atividades domésticas, como elas são até mágicas, como que elas promovem transformações incríveis no mundo externo a partir desse contato, desse cuidado, né, desse servir
dentro do nosso lar. Primeira lição tá aí. A Vasalisa faz isso, faz todas as coisas que a bruxa Baba Yaga pede. Depois a bruxa ainda pede uma coisa mais difícil ainda, que Baba Yaga, a Vasalisa, ela precisa separar sementes de milho mofadas e boas. E depois ela tem que pegar um monte de estrume e tirar de lá sementes de papoula. Nesse trecho da jornada de Vasalisa com Baba Yaga, a lição é aprender a tirar tem várias interpretações, tá? Mas inclusive o livro traz isso. Mas o que eu acho mais importante é perceber que existem dois elementos aí, o milho mofado e a semente de papoula, que têm possibilidade de se transformar em substâncias psicoativas, mágicas, substâncias de cura também, né? Que pode ser medicina aquilo ali. Existem substâncias químicas ali que, se manipuladas de forma correta, elas são remédio, o milho mofado gera ali substâncias para fazer cerveja, né? Enfim, tem várias interpretações, ou seja, de todo modo, o que a Baba Yaga está pedindo para Vasalisa é aprender a ter discernimento, é conseguir escolher, tirar de um estrume sementes de papoula, né? Que tem lá suas propriedades importantes, e também distinguir o milho bom para consumo, para comer, do milho mofado, que também tem lá a sua função, não importa para que seja, mas é preciso saber distinguir, saber discernir, ter discernimento. Então essa tarefa que Baba Yaga pede que a sabida Vasalisa faça, tem a ver com o ensinamento sobre capacidade de discernimento. E ela pede que isso seja feito rápido. E aí a Vasalisa pede ajuda da boneca mágica que ela recebeu da mãe dela no início do conto. Essa boneca é uma espécie de presente de ancestralidade, de proteção para Vasalisa, já que a mãe morre. E ela recebe essa boneca que futuramente, nesse momento, vai ajudá-la nas iniciações da maturidade da psique feminina. Então, uma boneca mágica que fala com Vasalisa e que, para que ela fale, Vasalisa precisa alimentar essa boneca. O que é a boneca? É a nossa intuição. Sorte das mulheres que têm como herança feminina a intuição. Sorte das mulheres que têm uma mãe que consegue passar para elas esse presente da ancestralidade feminina, que é essa intuição quase mágica, né? Para que acode a gente em momentos de crise, né? Em todos os momentos da vida. Se você não recebeu esse presente da sua linhagem feminina, vai ser mais difícil para você conseguir se conectar com a sua intuição. Você vai ter que fazer um esforço maior para prestar atenção nessa intuição, para desenvolver essa intuição, para alimentar essa boneca mágica. Você talvez tenha que buscar fora, né, outras figuras femininas que possam representar essa mulher mãe bondosa que dá o presente da linhagem feminina para você de cuidado, de nutrição. Ou você vai ter que desenvolver isso dentro de você numa jornada de autoconhecimento, muitas vezes dolorosa, difícil, né? Às vezes você pode passar a sua vida inteira nesse processo, porque realmente é um grande presente para uma menina receber esse presente, essa ancestralidade que a conecta diretamente com a magia, né? Com a coisa sagrada, né? Com o presente divino dessa proteção da intuição feminina, né? Só que Vasalisa recebe, ela tem isso da mãe. Então a boneca ajuda ela a fazer esse discernimento ali necessário para cumprir as tarefas que Baba Yaga dá a ela. Então, a partir desse ponto em que Vasalisa consegue conviver com Baba Yaga, cozinhar para ela, né? Antigamente se dizia que a gente precisa comer um saco de sal com alguém para poder conhecer essa pessoa a fundo. É mais ou menos por aí, né? A Vasalisa tem que dar uma convivida ali na intimidade de Baba Yaga e servir Baba Yaga. E aí, sim, ela conquista a confiança de Baba Yaga, abre um canal de conexão. E a partir daí, o que acontece? Ela começa a fazer algumas perguntas
Vasalisa começa a fazer algumas perguntas para Baba Yaga. Que perguntas? Perguntas sobre o percurso. Quando ela estava percorrendo a floresta, ela viu passarem 3 cavalos. Cada cavalo com um cavaleiro montado, um cavalo branco com um cavaleiro todo branco, um cavalo vermelho, um cavaleiro todo vestido de vermelho e um cavalo preto com um cavaleiro todo vestido de preto. A Vasalisa pergunta, mas o que é isso, Baba Yaga? O que são esses cavaleiros? Porque eles foram parar lá na casa de Baba Yaga. Baba Yaga explica, a Vasalisa fica sabendo o que são esses cavaleiros, mas Baba Yaga dá uma dica assim para Vasalisa, né, uma advertência, dizendo assim, olha, saber demais envelhece a gente. Saber demais antes do tempo envelhece a gente. Então é uma lição interessante para a gente refletir também, que é uma lição desse feminino sombrio, para que a gente não fique racionalizando demais as coisas, fazendo perguntas demais, e que a gente fique mais focada em receber a sabedoria, o conhecimento, para os propósitos que a gente precisa. No caso de Vasalisa, pegar o fogo para poder voltar para casa e acender a fogueira para a madrasta dela e as filhas da madrasta. A explicação desses cavalos, né, o branco, o vermelho e o preto, é muito profunda. Tem a ver com as fases da vida. O nascimento, que é a luz dourada, a luz de vida, né, a magia do nascimento, da luz divina que nos dá o sopro da vida. Tem a ver com uma fase da alquimia, né, que é o albedo. Aí depois o cavalo vermelho é a fase da vida plena, que é o fogo de estar vivo, de realizar, de fazer acontecer, que também tem uma correspondência alquímica. Deixa eu ver aqui nas minhas anotações, se eu tenho os nomes certinhos aqui. Onde é que tá? É o rubredo, é o lado vermelho, o cavaleiro vermelho. E aí, por fim, a gente tem o cavaleiro negro, que é o cavaleiro do nigredo, que é um momento de morte, que é quando a noite vem, quando a escuridão chega, e é um momento de silenciar, de voltar para dentro da terra, né? De haver uma transformação a partir de uma finalização. Então, são 3 etapas da vida: nascimento, crescimento e morte, que Baba Yaga meio que dá essa dica para Vasalisa, né, desse processo de vida e morte, que é muito importante que nós mulheres, né, que a humanidade inteira, né, que a gente recupere a conexão com esses ciclos da vida, porque a gente está vivendo um tempo em que a gente quer viver para sempre, em que a gente quer sustentar uma juventude eterna, em que a gente não quer amadurecer, quer sempre viver numa juventude e não respeita os ciclos da vida, não sabe a hora que precisa se morrer e na hora que precisa nascer e na hora que precisa viver e amadurecer. A gente está esquecendo esses ciclos, né? A gente está vivendo num artificialismo muito grande e isso é muito ruim, principalmente para a psique feminina. Enfraquece demais o nosso lugar no mundo, porque a natureza, a gente não tem como lutar de fato contra os ciclos da natureza. Todos nós vamos morrer, todos nós vivemos, crescemos, amadurecemos, envelhecemos e morremos. Então a gente tem que respeitar estes ciclos, né? Ter reverência a estes ciclos, entender, inclusive é bíblico, né? Tem lá na Bíblia o ensinamento de que para tudo nessa vida tem um tempo. Há um tempo de colher, há um tempo de plantar, há um tempo de viver, há um tempo de morrer. Então, o feminino sombrio de Baba Yaga, ele transita por essas fases sem medo. E esse é um ensinamento que chega até Vasalisa. Aí, Baba Yaga chega para lá em Vasalisa falando, não vamos falar demais aqui sobre todos os conhecimentos, não, porque senão você vai envelhecer antes do tempo, né? Tudo na sua fase. E aí, há um momento em que Baba Yaga entra em contato com a boneca de Vasalisa, que é a boneca que protege Vasalisa, que é a boneca mágica que foi herança da mãe, né, de Vasalisa, que havia morrido, deixado esse presente da ancestralidade para ela. Olha só, Baba Yaga não gosta de saber que ela tem essa boneca.
e fica meio, assim, ela rejeita essa boneca. Quando ela vê essa boneca, ela fala, ó, tá bom, seu tempo aqui já acabou, pega essa sua boneca e entrega pra Vasalisa um cajado com uma caveira incandescente, uma caveira que dentro dela tem o fogo que Vasalisa precisa para reacender a lareira na casa dela, que ela mora, né, com a madrasta e as filhas da madrasta. O pai, não sei onde tá sumido, que o masculino não participa dessa iniciação do amadurecimento do feminino nessa perspectiva aqui do conto de Vasalisa. E aí Vasalisa consegue caminhar de volta com muita tranquilidade pela floresta, porque ela tem ali o fogo mágico, a caveira incandescente dada por Baba Yaga, que é tipo a rainha da floresta, né? Então ela vai caminhando de volta para casa com aquele cajado. Ela até começa a ficar meio com medo daquela caveira e pensa até em devolver, em voltar, em jogar fora. Mas ela não faz isso não, porque de alguma forma ela entende que ela precisa daquela iluminação. Ela precisa, se ela quiser voltar para casa, se ela quiser voltar, né, para o lar onde o pai dela está, onde a família dela está, mesmo que seja uma família totalmente tóxica, é o lugar de segurança dela. Então ela segue viagem, volta para casa, chega em casa, a madrasta dela e as irmãs estão lá. Ela é recebida, conseguem reacender a lareira com o fogo da caveira. E aí o que acontece? A caveira, dada por Baba Yaga, fica só observando a mãe, né, a madrasta de Vasalisa, toda a maldade que há no coração dela, a forma com que elas tratam Vasalisa com desprezo, né, desejando a morte de Vasalisa, porque afinal elas mandaram Vasalisa sozinha para a floresta à noite, é tipo mandar para a morte, né, imagina uma menina caminhando numa floresta sozinha à noite, sem saber onde mora a Baba Yaga, e ainda tem que ir lá enfrentar a Baba Yaga. Então existe uma maldade ali, é um feminino tóxico, né? Um feminino que não nutre a vida de Vasalisa, não deixa ela existir, pelo contrário, quer que ela morra, quer que ela não ocupe espaço. E a caveira fica observando isso. E o livro conta que a caveira fica observando tanto a mãe de Vasalisa, a madrasta de Vasalisa e as filhas, que elas acabam morrendo secas, viram pó. A caveira faz com que elas virem pó. Algumas versões falam que elas viram pedaços de carvão, né, se tornam carvão, mas, ou seja, elas se extinguem, elas são queimadas, né, pelo fogo da caveira, queimadas internamente, viram pó. Essa é uma grande lição do conto de Vasalisa, a Sabida. Vasalisa precisou deixar aquele feminino tóxico negativo morrer, ser consumido. À medida que a gente coloca luz e observa o feminino sombrio, coloca luz ali no feminino cruel, no feminino que ao invés de nutrir, deixa morrer de fome, né? Que ao invés de trazer coisas boas, criatividade, acolhimento, traz abandono, né? Traz crueldade. Quando a gente observa bem esse feminino, começa a observá-lo à luz da sabedoria ancestral, do inconsciente, do feminino, né? Mesmo que Baba Yaga ofereça temor, ela tem uma sabedoria. Quando a gente permite, se a gente se permite olhar para essa sombra do feminino, que às vezes é um padrão familiar, que às vezes está espelhado na nossa mãe, nos nossos ancestrais. Quando a gente olha o suficiente para esse lugar, esse feminino morre. À medida que a gente traz à luz esse feminino, ele vai perdendo força até virar cinzas. Então, essa é a lição final do conto de Vasalisa. É a lição de que a gente precisa observar o feminino negativo, tóxico, o suficiente até que a gente dê espaço para ele morrer. Isso é possível, sim. E essa é a jornada ao encontro das profundezas do feminino que a gente precisa fazer. Eu espero que vocês tenham gostado desse desfecho, desse último capítulo aqui da análise, né, do conto de Vasalisa, a Sabida. É um conto muito profundo,
É um conto que fala de uma superação de uma menina que perdeu a mãe, mas traz dentro dela, né, junto com ela, a bênção da ancestralidade, ter doado a ela, dado o presente da intuição que ela passa a ouvir, e ela tem a coragem de enfrentar a noite escura até chegar à casa daquele feminino ancestral assustador, mas que ali está, nesse mergulho, né, nas sombras, a saída, para que ela não fique mais presa a esse lugar de tentar ser aceita, de tentar ser acolhida em um ambiente inóspito, né, que não a quer, a um ambiente contrário à vida dela. Então, é muito importante que a gente olhe para a nossa vida, para a nossa história de vida, né, para as nossas referências femininas, o que eu chamo da nossa matriz emocional, e a gente perceba, né, onde é que a nossa história converge para esse conto de Vasalisa, né? O que a gente pode aprender e aplicar na nossa vida a partir desse conto. Eu costumo usar os contos, as narrativas fantásticas, como ferramenta de acesso aos conteúdos inconscientes. É assim que eu faço o trabalho de psicologia analítica, nas mentorias, nas sessões que eu faço com os pacientes, as pacientes, para que aos poucos essas narrativas e outros recursos criativos façam com que cada um possa, a seu tempo, a sua maneira, a partir da sua história pessoal, acessar esses tesouros, né, essas sabedorias universais, ancestrais, que estão presentes nos contos, né? Por isso que o livro da Clarissa, né, Mulheres que Correm com os Lobos, é um livro tão fantástico e é um best-seller, né? É um grande sucesso mundial, porque esse livro, ele consolida várias narrativas que nos ajudam a entender, a compreender os vários aspectos dessa jornada de autoconhecimento, né, de conhecimento do feminino, de retorno a esse feminino selvagem, que na verdade é um retorno a nós mesmas, né? A gente aprender a respeitar os nossos ciclos, a gente entender a nossa história, olhar para a nossa história o tempo suficiente até que esse feminino negativo, tóxico, possa virar pó e a gente consiga estar, tome posse dessa luz, né, que nos ajuda a passar por essas noites, pelos desertos, né, e pela noite escura da alma. Bom, quem quiser algum contato comigo aqui no canal, você vai ter acesso ao meu e-mail, aos links que você pode entrar em contato para a gente conversar, para você tirar dúvidas, né? E quem sabe fazer uma sessão, uma mentoria e começar o seu trabalho terapêutico de fato. Eu fico por aqui e eu espero vocês no próximo vídeo, em que eu vou falar exatamente sobre essa questão do deserto, da noite escura da alma, no próximo conto que eu vou analisar, que é um conto assim, que para mim é muito emocionante, eu me emociono muito, já me emocionei várias vezes lendo esse conto, que é A Menininha dos Fósforos. É um conto muito forte, que eu espero que vocês gostem. Até o próximo vídeo.